Oi, colegas, tudo bem? Hoje no Medicina Integrativa em 10 minutos nós vamos falar sobre o quão a opinião alheia é importante na minha tomada de decisões. E o que isso tem a ver com o tema? Tem a ver que muitos colegas deixam ou perdem a oportunidade de aprender mais sobre medicina integrativa, sobre medicina centrada na pessoa, sobre novas formas terapêuticas não medicamentosas, pelo medo do que os outros vão pensar. Muitas pessoas fazem, conhecem, estudam práticas integrativas, por exemplo, mas não têm coragem de falar sobre isso porque tem medo de serem excluídos dos grupos de médicos, tem medo de ficarem mal falados nos grupos de WhatsApp e tem medo de que isso reverbere na sua vida pessoal e profissional. Na verdade, a gente tem um grande medo de não pertencer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no Medicina Integrativa em 10 minutos. Se você quiser realmente, se isso te incomoda, fica aqui até o final que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem no direct de uma colega médica e ela falava: nossa, eu te admiro porque você já tem coragem de falar sobre esses assuntos de energia, de medicina integrativa, de humanização, de olhar o outro como a gente mesmo. Você já fala sobre isso sem se preocupar com a opinião dos outros colegas médicos. Eu ainda não cheguei nesse ponto. E aí eu respondi embaixo: olha, eu tenho certeza que você vai chegar lá, porque primeiro você já reconheceu que isso te influencia, que isso te torna limitado, né? O problema quando nós damos muita força para a opinião alheia é que isso nos limita de muitas maneiras. E eu estou aqui, né, na minha versão professora de Kundalini Yoga, de turbante, justamente para falar para vocês de tudo aquilo que eu já enfrentei e de como aos poucos eu fui percebendo que realmente importa é ser livre. E ser livre requer ser quem eu sou. Ser quem eu sou, estudar o que eu gosto de estudar e praticar da forma como eu acredito que é a melhor para o meu paciente. Isso é liberdade. Todo o resto é estar preso a dogmas. E com relação a nosso grupo de médicos especificamente, ou de profissionais de saúde de uma maneira geral, nós muitas vezes somos muito ligados ao que os outros pensam e é muito por medo. O medo de não pertencer, o medo de ser mal falado. E tudo isso vai lá na raiz de algo muito, muito ancestral, que é o nosso medo de ficar de fora da caverna. Né? Bem lá na nossa história ancestral, aquela pessoa que se diferenciava muito do grupo, né, que confrontava o grupo pelo simples fato de ser diferente, de trazer ideias novas, tudo isso fazia com que ela fosse excluída do bando, ela era deixada de lado. E ser deixada de lado naquele tempo seria: eu vou ser comida pelos leões, eu vou ficar sem um grupo que me proteja, que me ajude a seguir em frente. Então esse registro do pertencimento, da necessidade de estar num grupo, ele é muito forte em nós e ele é necessário, é realmente muito bom, é muito importante pertencer. Mas será que pertencer requer abrir mão da nossa liberdade? Ou será que realmente estamos querendo pertencer a um grupo que tem a ver com a gente, né? Porque o que a gente mais percebe é que muitas vezes a gente quer pertencer, a gente quer mostrar, nós queremos mostrar que somos normais para pessoas que aparentemente também querem mostrar ser normais e que na verdade também tem tantas questões e tantos problemas como nós, mas que tem uma capacidade crítica muito grande e isso nos afeta. Essas pessoas realmente são tão importantes assim na minha vida? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Será que essas pessoas realmente importam tanto para que eu prenda o meu conhecimento, para que eu limite a minha capacidade de expansão dentro da minha profissão e para que eu faça mais ou menos uma medicina, sendo que eu posso melhorar mais ainda a forma como eu faço? Então essas perguntas eu me fiz e foi esse caminho que eu tentei buscar para me limitar e me libertar um pouco da opinião das outras pessoas. Como eu falei para vocês, eu vim aqui até de turbante para mostrar para vocês o quão a gente não precisa ser igual a todo mundo. Quando eu me tornei professora de Kundalini Yoga, me incomodava muito o turbante. E não era porque eu achava feio ou porque eu não gostasse de colocar, é porque me incomodava pensar em como as pessoas me veriam em fotos vestindo a bana, né, que é a roupa do professor de yoga, e o turbante. No entanto, foi ali naquela sala de yoga há 8 anos atrás, quando eu comecei, que
eu percebi as infinitas possibilidades terapêuticas que existiam, não só no Kundalini Yoga, mas no mundo, né, de práticas integrativas que eram bem pouco exploradas por nós médicos, e justamente porque nós temos muito medo, nós temos muito medo de tudo aquilo que foge ao que é conhecido. E eu me lembro de uma frase, né, da minha professora na época, que me chamou muita atenção. Ela falou assim: vocês não estão aqui para fazer yoga de roupa grudadinha no corpo e fazendo poses exibicionistas. A yoga é muito mais do que isso, por isso que vocês estão aqui de turbante. E aquilo mexeu muito comigo, e eu falei, porque eu falava, nossa, mas podia ser tão mais fácil se a gente colocasse só a roupa grudadinha e fizesse várias posturas. E eu pude entender que yoga é muito mais profundo que isso. E fazendo um paralelo, eu digo mesmo sobre o momento que a gente está passando e sobre a medicina integrativa. Eu posso ser uma médica integrativa que simplesmente vou ficar ali no basal, né? Eu vou oferecer novas terapias para as pessoas, eu vou oferecer às vezes até tratamentos ainda não cientificamente tão comprovados, e eu vou gourmetizar aquilo ao máximo para a pessoa comprar aquela minha ideia. Não que isso tenha algum problema, só que se isso não for de dentro para fora, se não for verdadeiro, eu continuo só no externo. E a medicina integrativa verdadeira, ela requer que a gente siga um a um todos aqueles princípios que eu coloquei lá no primeiro vídeo, que é ajudar o paciente a ter autonomia, olhar o paciente por inteiro, cuidar de nós também. Então, viver essa prática na vida real, ela requer que a gente realmente saia da caixa. Porque nós vivemos um paradigma que é totalmente focado ainda na doença, totalmente focado no problema. A gente sabe que ele não está legal, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer diferente. E quando a gente muda o olhar, é aí que a gente tem a oportunidade de fazer diferente, né? E como que eu saio desse julgamento de uma forma mais leve? Estudando, né? A forma como eu saí desse julgamento foi estudando. Hoje, se você quiser conversar comigo e trazer alguma questão relacionada à medicina integrativa, eu dificilmente vou trazer para você uma referência que eu não tenha pegado no PubMed. O meu lugar principal de buscar referências hoje é o PubMed, porque a gente tem lá muitos artigos mostrando benefícios de várias práticas. Eu também olho muito aqueles órgãos internacionais que eu falei aqui com vocês, como o NCCIH, que também tem vários artigos ligados a práticas integrativas e à medicina integrativa em si. Então, estudando que a gente começa a perceber que quando nós nos limitamos para não sermos tão diferentes dos nossos colegas, isso realmente é muito mais da nossa mente do que do mundo real. E no mundo real nós vivemos hoje uma mudança paradigmática muito grande, né? Nós vivemos realmente, vários filósofos, vários sociólogos têm falado sobre esse momento, e essa mudança de paradigma, ela reverbera em todas as áreas, ela reverbera dentro da ciência de uma forma geral e dentro da medicina também, que geralmente é uma das últimas áreas que muda o seu olhar, né? Como eu sempre gosto de falar, a medicina acompanha a visão de mundo, e a visão de mundo, quando muda, isso também muda a nossa visão de fazer saúde e doença. Só que às vezes, no meio da mudança, quando a gente está ali no meio do processo, a gente não consegue enxergar que aquilo ali é um lugar, que existe um caminho e que a gente precisa mudar. A gente não consegue enxergar isso porque é muito difícil fazer aquilo que precisa ser feito. E se a gente for pensar, esse script de médico para o qual nós fomos formados deu certo para os médicos de gerações anteriores à nossa. Não está dando certo para a gente, né? O nível de frustração, adoecimento está cada vez mais alto. Então a gente sabe que precisamos mudar o script, precisamos fazer coisas novas, mas coisas novas bem pautadas por uma ciência séria, que já vem falando sobre isso há um tempão, né? E que só agora talvez a gente tenha acordado. Então, para terminar, o melhor antídoto contra o julgamento sempre é o estudo. Sempre é estudar mais e sempre é fortalecer mais a nossa autoestima para que a gente fique bem diante das críticas e diante dos elogios, tá bom? Então a gente fica por aqui e um abraço e até o próximo vídeo.